Essa semana eu realizei uma entrevista com Rafaela Treichmann, uma sobrevivente dos ataques terroristas do Hamas em Israel. Ela está há quase 3 anos em Israel e nós aqui do Shalom Brasil acompanhamos a sua aliá. No dia 7 de outubro, a Rafaela Treichmann estava no Festival de Música Eletrônica no sul de Israel, em que foi brutalmente invadido pelos terroristas. E agora vamos saber os detalhes de tudo o que aconteceu. Oi, Rafa, como você está? Obrigada por estar falando com a gente hoje. Eu sei que é uma fase muito difícil e essas mais de 3 semanas não estão sendo fáceis e mudaram muito a sua vida, né? Oi, tudo bem? Primeiramente, estou muito feliz de estar aqui. Tô indo na medida do possível. Mudaram muitas coisas nessas últimas 3 semanas. Dá aquela sensação que parece que a vida virou de ponta cabeça, de um jeito bem ruim. E indo devagar, conversando com pessoas, tentando manter a cabeça erguida. E Rafa, conta pra mim como que foi esse dia que você e o Hanani foram pro festival. O que você lembra? Bom, na verdade, foi um dia maravilhoso, foi uma festa maravilhosa. O Hanani sempre gostou muito de rave e eu nunca tinha ido numa rave, eu não conhecia muita música eletrônica nem nada. E ele, na verdade, me apresentou para esse mundo, então o Universo Paralelo é uma festa que ele queria muito ir, que é no Brasil. Então a gente foi uma festa muito legal, foi muito gostoso ter um pouco realmente do gosto brasileiro aqui em Israel. A gente conheceu muitos brasileiros na festa, fizemos amizade desde o início já com um grupo de brasileiros, para deixar nossas coisas. A gente se divertiu muito, riu muito, dançou muito, se conectou muito. E a festa foi incrível até as 6 e pouco da manhã, quando a gente começou a ver mísseis. E eu tô aqui vão fazer agora 3 anos e o Hanani já morava aqui faz muito tempo. E a gente sabia que quando tem ataque de míssil a gente precisa procurar um bunker. Então a gente começou a andar pela região da festa, procurando algum lugar, e a gente percebeu que a gente estava em área aberta e não ia ter onde a gente se esconder caso acontecesse, como a gente estava perto de Gaza, caso acontecesse de cair algum destroço, alguma coisa, a gente estava num lugar muito perigoso. E Rafa, quando que você entendeu que o festival estava sendo atacado? O que vocês fizeram e como que acharam um bunker? Então a gente foi pegar nossas coisas, saímos, começamos a correr para fora da festa, só procurando a saída da festa, sair da região da festa. Chegamos em uma rua principal, numa avenida principal, e a gente começou a andar pro norte, na verdade. E aí a gente ligou pro meu padrasto, Fábio, porque ele conhece mais da região, ele fez exército, e enfim, ele é uma pessoa que sabe orientar nessas horas. E ele falou pra gente ir pra uma cidade chamada Areim, que é uma cidade um pouco mais pro sul. Era bem perto da festa. A gente parou um carro na rua, pediu uma carona só pra gente achar algum bunker. E aí, 5 minutos, 10 minutos de carro. Eu não sei, eu não tenho muita noção de tempo desse dia, mas um tempinho curto depois a gente viu que tinha um bunker no meio da rua. Aqui em Israel você tem bunkers de estrada, que são bunkers muito pequenininhos, só um quartinho assim, muitas vezes não tem nem porta, eu acho que nenhum tem porta, na verdade, no nosso não tinha pelo menos. E eles são bem pequenininhos, bem pra quando você tá pegando estrada, descer do carro e ir direto. Então fomos pra esse bunker que a gente achou na rua. A gente entrou, eu tava com o Hanani e com o Rafael, que é um amigo que eu conheci no dia da festa. A gente sentou, começou a se acalmar e a gente, como sabia que eram só mísseis e é uma coisa que a gente tá acostumado mais ou menos a ouvir, a gente sabia que a gente ia esperar um tempinho e ia passar. Na verdade o Hanani tava até com a impressão que isso ia durar mais tempo do que o normal, mas enfim, a gente tava de boa, conversando, se acalmando quando a gente chegou. No meio da rave a gente parou num bunker, começou uma guerra em Israel. Pelo menos a gente tá no bunker agora, seguro, vamos esperar dar uma baixada nisso.
Mas, cara, foi cena de filme agora, a gente correndo quilômetros pra achar um lugar pra se esconder, velho. E aí o bunker começou a se encher de gente, de pessoas que estavam na festa. Em torno de 40, 50 pessoas entraram e era um espaço realmente muito pequeno. Mas ainda eram só os mísseis, mais o desconforto de não ter espaço para se mexer. Então, mais uma vez, a gente se acalmou, achou que ia ficar tudo bem. Já tinha avisado minha família que eu estava dentro do bunker, eles já tinham minha localização do bunker. E sentamos e a gente ficou em pé, na verdade, que não tinha espaço para sentar. Eu me confundo um pouco com as coisas, as cenas na minha cabeça. Eu entendo. E quando que vocês perceberam que o ataque era terrestre? Ninguém podia imaginar que aconteceu. Chegaram terroristas, eu não sei dizer quantos. Eu sei que a gente começou a ouvir barulhos de tiro. E como a gente estava bem no cantinho, porque nós fomos uns dos primeiros a chegar no bunker, a gente meio que sentia os tiros na parede, por fora. E tinham policiais, eu na hora não ouvi os policiais, eu não entendi o que aconteceu. Pra mim, na minha cabeça, na hora tava todo mundo se acalmou dentro do bunker e do nada todo mundo ficou num pânico. Mas depois eu descobri que tinham 2 policiais do lado de fora trocando tiros com os terroristas. E a policial mulher, eles atiraram nela. E ela morreu. Então todo mundo entrou em pânico. Porque como você não tem mais defesa, então acabou. Não tem o que fazer. E aí eles jogaram a primeira bomba de gás dentro do bunker. Dentro de uns 30 segundos já não tinha como respirar. As pessoas estavam extremamente desesperadas, se apertando. A gente que estava mais no fundo estava sendo mais esmagado, que a gente estava no lugar mais seguro e pior lugar ao mesmo tempo. No melhor e o pior lugar ao mesmo tempo. Todo mundo desesperado, as pessoas se batendo, um calor absurdo. A gente tava no deserto, basicamente, no meio do dia, num bunker com 40 pessoas, 50 pessoas, num espaço que não é pra caber essa quantidade de pessoas. E aí eles começaram a entrar, atirar, sair, jogavam bombas fora, jogavam bombas dentro, bomba de gás, gás lacrimogênio, as bombas normais que só explodem, tudo que se tinha pra jogar. E o Hanani tava comigo, a gente tava junto no cantinho no fundo. Em algum momento ele se afastou. Ele quis ir pra frente do bunker. Não sei dizer, nessas horas passam muitas coisas na sua cabeça. Eu não sei dizer por que ele foi. Horas se passaram, a gente nessa situação, muitas pessoas morreram. A gente se escondeu debaixo de corpos já do início, quando eles jogaram. Depois que eles jogaram a primeira bomba de gás, eles já começaram a entrar, atirar, sair, jogar mais e ficaram nesse ciclo. São imagens muito fortes, muita gente morreu, a maioria das pessoas morreu. E eu tava sozinha, não sabia cadê o Hanani. Eu desmaiava e acordava o tempo todo. Eu só acordava, procurava o Hanani, de chamar por ele, perguntava pro Rafa se ele ainda estava vivo, e ele respondia, falava sim. E aí eu tentava me distrair ou pensar em outra coisa, e me manter ali quieta, naquele canto, sem me mexer, sem falar, sem gritar, sem nada. E, enfim, as horas foram passando, a gente só ouvia tiros e bombas e depois de um tempo você já não quer estar mais lá, você já só quer que isso acabe, você não quer mais passar por essa dor, você não quer passar pela agonia. Só a agonia da falta de ar já é absurda, mas quando você soma toda a situação e todo o desespero e do lado de fora você só escuta as pessoas que estão fazendo isso com você, rindo e gritando, como se fosse a melhor coisa que eles fizeram na vida deles e você tá sofrendo e tendo o pior dia, o pior momento da sua vida. Depois de um tempo, quando as pessoas a maioria das pessoas morreram, é uma cena que ficou muito forte na minha cabeça, que eu
tava meio desacordada, acordada, e eu ouvia só as pessoas gemendo de dor ou telefones tocando. E eu não conseguia parar de pensar nos pais das pessoas, ligando pra elas, e eu vendo a pessoa do meu lado morta. E ficou muito forte na minha cabeça. Nessa confusão inteira, eu tava mandando minha localização pro meu padrasto. Eu tenho um modo no telefone que, se você aperta o botão do lado muito rapidinho, ele direto liga pra polícia, pro contato de emergência, e manda localização no SMS. E no meio dessa bagunça eu só mandava pra ele localização, então eu sabia que minha localização ele tinha. Eu sabia que dali vivo eu não ia sair, eu tinha certeza. Eu não achei que outra opção existiria. E Rafa, como que você conseguiu sair desse bunker? Foi depois de muitas horas que a gente eu já tava lá dentro, quando a maioria das pessoas já morreu. E não se tinha mais pânico, porque não se tinha mais gritos das pessoas. Eu vi um homem que tava vestido com roupa de cidadão, como qualquer cidadão normal, que ele entrou, saiu. No começo eu achei que era um terrorista, então eu não me mexi. E aí eu tava com o ouvido muito tapado, porque o barulho de bomba e de tiro é muito alto, machucou muito meu ouvido. Então, eu não tava entendendo o que ele tava falando, eu ouvi ele gritando e saindo. Então eu comecei a prestar atenção e eu ouvi que ele tava gritando em hebraico. E ele começou a perguntar quem tava vivo ainda dentro do bunker. Aí eu levantei, ele não me viu, tinha muito gás, muita bagunça, ele saiu, voltou, fez a pergunta de novo e eu só consegui virar pra ele e pedir pra ele me tirar dali. Eu só falei, por favor, me tira daqui, falando em hebraico. E eu lembro que ele falou, venha, venha, e entre eu e a porta, tava um mar de pessoas. E eu lembro de eu tentei muito sair sem pisar no rosto de alguém, eu não queria... Eu tava tentando não ser desrespeitosa e eu saí. Quando eu saí, por causa do gás lacrimogêneo e muita coisa, minha visão foi pro lixo, eu quase não via nada, muita luz do nada. Meu olho tava ardendo muito. Eu só lembro de ver fogo e de ver o Rafa ainda encostado no bunker do lado de fora, deitado, tipo, meio sentado, deitado. E eu ainda tava ouvindo tiros, ainda estavam em troca de tiros os policiais e os terroristas na rua. Eu saí com esse cara e eu vi 4 ou 5 policiais e o Rafa. E fogo. Que depois o Rafa me explicou, eles fizeram uma fogueira de pessoas do lado da porta, que é pra ser o lugar da porta do bunker. E... enfim, é uma cena realmente muito pesada. Nossa, e Rafa, como que você conseguiu sair de lá e você foi para um hospital, né? E os policiais mandaram a gente entrar num carro, que é um carro que ele tem um porta-malas bem grande. Eu não queria ir, eu tinha discutido com o Rafa porque eu queria voltar pro bunker pra procurar o Hanani, porque eu não vi ele, eu não achei ele lá, então eu não sabia se ele tava lá, em algum lugar. E aí ele falou, não, você não vai voltar, e aí nisso os policiais já começaram a puxar a gente pra colocar a gente dentro do carro. E eu comecei a falar pro policial a mesma coisa, falando, eu não sei cadê meu namorado, eu quero achar meu namorado. E ele falou, você não tem o que fazer, você tá vindo com a gente, ponto. Você não tem uma escolha, uma opção. E isso pra todas as pessoas que estavam lá, eles só pegaram a gente, tiraram a gente dali o mais rápido possível. Eles colocaram a gente no porta-malas desse carro. Comigo e com o Rafa tinham mais 4 pessoas. 2 caras que eles estavam com um olhar de extremo pânico, uma outra pessoa que eu nem lembro o rosto, e uma menina que ela tinha tomado um tiro na perna. Eu lembro que a gente pediu pro policial não fechar a porta, porque a gente acabou de sair de um lugar fechado, escuro e cheio de gente, e a gente tava entrando em outro lugar fechado, escuro, sem janela. E obviamente eles tiveram que fechar a porta, porque senão a gente podia cair do carro. E eles começaram a dirigir muito rápido. 5, 10 minutos depois que a gente entrou nesse carro, a gente teve que parar no meio da rua e os policiais tiraram a gente do carro, mandaram a gente deitar embaixo de uma caminhonete que estava mais longe, numa vala debaixo de uma caminhonete, porque tinha mais terrorista na rua e mais troca de tiro. Eu acho que eles estavam com medo de tacarem
alguma coisa e o carro explodir, a gente tava dentro, então eles mandaram a gente deitar embaixo de outro carro. Eu desmaiei, porque eu só desmaiava e acordava, e eu tava deitada com o Rafa embaixo do carro, tava deitada nele. E aí a gente ficou 1 hora lá, quase, uns 40 minutos, 1 hora. Porque depois eu fui acompanhando a linha do tempo das minhas localizações, pra montar a história melhor na minha cabeça. E aí eles levaram a gente, colocaram a gente de novo no porta-malas do carro, levaram a gente pra uma base, e dessa base eles levaram a gente pra uma cidade bem mais no norte, que é Beersheba. Não é no norte de Israel, é no norte comparado ao lugar que a gente tava. Eu cheguei no hospital, fui de ambulância, não lembro de quase nada, porque eu só desmaiava, acordava, desmaiava, acordava. Eu tava extremamente preocupada com o Hanani, era só disso que eu falava. E eu e o Rafa, a gente se olhava assim, incrédulo que a gente tava inteiro, porque eram umas visões assim que eu não sei explicar de dentro daquele bunker, do jeito que as pessoas saíram destroçadas. Então, a gente se olhava assim, a gente não acreditava que a gente saiu inteiro de lá, andando. A gente saiu andando. Chegamos no hospital, eu já tava sem bateria no telefone. Eu desmaiei, eu acordei, o Rafa não tava mais do meu lado. Eu vim de maca, ele veio andando. Muitas enfermeiras vieram falar comigo, fizeram todo tipo de pergunta. Eu sabia que minha mãe e meu padrasto eventualmente iam chegar no hospital, porque eles tinham minha localização dali e ele tinha falado com um paramédico também dentro da ambulância. Então eu sabia que eles iam me achar alguma hora, não sabia quando. Me fizeram exame de sangue, exame de olho, exame de tudo, raio-x. Aí teve uma hora que eu tava desacordada. E eu lembro que eu só abri o olho e eu vi a minha mãe com uma enfermeira do lado. E a enfermeira tava explicando pra ela em inglês, falando: você é a mãe da Rafaela? Então, te trouxe a Rafaela. E aí eu lembro dela começar a ir embora, porque ela não me reconheceu, de tão preta que eu tava de fumaça, do estado do meu cabelo e ainda com uma máscara de oxigênio no rosto. E eu acordei nessa hora porque eu ouvi a voz dela e eu só, chamei ela, falei: mãe. E ela veio assim, me olhou, e aí ela entendeu que era eu. Aí ela ficou em choque, eu não sei explicar a expressão dela. Ela nem entendeu que era eu, no estado que eu tava. Meu padrasto chegou, me pediu pra contar a história. Eles começaram a insistir pra eu ter alta, depois dos exames que eles fizeram, porque eu não era um estado crítico. O estado do hospital tava uma bagunça. Era pessoas sem membros, pessoas abertas, pessoas com destroços. Eram, assim, um filme de horror, um filme de terror. Não tem... Nem em filme de terror você vê as coisas que passaram. E aí eu vim pra casa. E aí eu comecei a acreditar que talvez o Hanani não estaria morto, que ele seria encontrado, que ele tinha conseguido sair, que qualquer coisa. E no final, depois de uns 2, 3 dias, a gente recebeu a notícia que ele não tá mais com a gente. E como que foi a espera por encontrar o Hanani com vida? Como que foi receber também a notícia? Então, na verdade, foi um processo bem estranho. Eu saí do bunker achando que ele tinha morrido. Eu cheguei em casa e aí eu comecei a conversar com as pessoas e eu realmente não tinha visto com meus próprios olhos nada para poder dizer nada. E eu comecei a acreditar que talvez ele sim estivesse vivo e eu realmente acreditei que ele tava em um certo momento. Eu realmente achei que tava e que não... Porque ao mesmo tempo que parece impossível sair de um lugar desse vivo, porque eu, o Rafa, mais 4 pessoas estavam no carro com a gente, e mais o quê? Umas 5 pessoas? Entre as 40, 50 que estavam lá. Ao mesmo tempo que parece impossível acreditar que alguém vai sobreviver a isso, na minha cabeça não era possível que o Hanani não tava. E eu falei bastante, pedi bastante.
rezei bastante e pedi pra muita gente rezar pra eu estar certa e que ele tá vivo sim, que ele ia voltar pra casa e que o meu problema e minha dor ia ser do trauma que eu passei. E pronto. Eu recebi a notícia no meio da madrugada, 1h10 da manhã, do pai do Hanan. Ele me ligou e aí ele disse que... E eu dormi grudada com o meu telefone nesses dias que eu achei que ele tava vivo. Eu passei horas e horas no Telegram procurando vídeos de sequestrados em grupos de árabes e passei horas e horas pensando como o Hanan é esperto e como se ele tivesse talvez na mão de pessoas horríveis, talvez ele conseguisse sair, que se tem uma pessoa que tem que conseguir sair, era ele. Então, quando eu vi que o pai dele tava me ligando, eu achei que ele tava me ligando pra me avisar que acharam ele, que ele sabiam onde ele tava. Então, tipo, porque foi bem na hora que eu tava tentando me desligar do telefone. Foi na hora que eu avisei os grupos das pessoas que se alguém tivesse notícia era pra me ligar e não pra me mandar mensagem, porque eu tava indo deixar o telefone. Então, quando ele me ligou, eu achei que ele tava indo me falar que encontraram ele, ou algo do... Ele me falou que vieram policiais na casa dele, em que fizeram um teste de DNA, e que o Hanan tava morto. E eu não acreditava no que ele tava me falando, eu não queria acreditar. Eu tava tentando perguntar pra ele como você sabe, o que te disseram, você tem certeza, não pode ser um engano. E ele falou que não, que fizeram um teste de DNA e é isso, e eu não acreditei, eu não queria acreditar. E foi muito difícil e eu ainda não aceito e eu ainda não entendo. E pra mim eu ainda tenho a impressão que eu vou acordar, ele vai estar aqui, ou que um dia ele só vai... Desculpa. Que ele só vai bater na porta de casa e entrar e vai tudo voltar ao normal. Porque não é possível que uma coisa dessa acontece. Não faz sentido. E Rafa, pode ter certeza que ele sempre vai estar com você. Todos nós aqui do Brasil estamos rezando para isso logo acabar e que você se recupere o mais rápido possível. Obrigada por compartilhar sua história e fique bem. Obrigada, Estela, por todo o carinho, por todas as mensagens. É realmente muito bom saber que tem pessoas que te desejam o bem e que se comovem com a tua dor e que querem mandar boas energias. E a gente só espera que toda essa situação acabe logo e que as pessoas que estão nas mãos desse horror voltem para casa e que as crianças voltem para casa e que tudo isso só acabe para que a gente possa tentar se recuperar um pouquinho mais. Mas é isso, obrigada pelo espaço e pela oportunidade de eu poder compartilhar a minha história. Beijo, Rafa. Um beijo, Estela, até a próxima.